Poco X3 GT, o novo lançamento da Poco acabou de chegar aqui, um pouco atrasado graças aos Correios brasileiros, mas vamos conferir o que esse aparelho aqui entrega com o seu processador Dimensity 1100. Fora que todo mundo está querendo comprar ele ao invés do Poco X3 Pro. Será que vale a pena você deixar o queridinho de lado para comprar esse aqui? É isso que a gente vai conferir no vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Vamos lá então, se você quiser comprar o Poco X3 GT, eu vou deixar o link na descrição. Se quiser comprar no Brasil, melhor ainda, chega mais rápido, né? Porque o meu aqui levou quase 30 dias para chegar da China e todo mundo recebendo antes. Então, caixinha bem simples, como vocês já conhecem, ainda é da linha Poco. O GT aqui escrito lembra Dragon Ball GT, né? Bem parecido com a logo, né? O tipo de escrita. E aqui nós temos já um aparelho que tem a tecnologia 5G, que é bem mais recente. Então, vamos abrir a caixinha dele aqui, vamos tirar aqui. A cor que eu peguei é a preta, tá? A cor preta. A versão é 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Então, é uma versão legal, mas ele não conta com entrada para cartão, tá? Então, você tem que ver se os 128 GB serão suficientes para você, porque se precisar de cartão, não tem entrada, tá? Então, vamos conferir o que vem dentro da caixinha aqui, né? Beleza, a caixinha tá aí. Já veio com um risco aqui, ó, do pessoal lá da fábrica, né? Dá pra ver na câmera aí? Esse risquinho aqui? Não dá? Só eu tô enxergando. Pegou aí? Não pegou, galera, mas tem um risquinho aqui, então. Caixinha bem bonitinha, bem padrão Poco, né? Temos ejetor de chip. Temos aqui alguns adesivos para você colar aí no seu carro. Temos manual de instruções e uma capinha. E aqui também, tem bastante manual, porque tá cheio aqui. E temos também um adaptador que eu acredito que seja para entrada de fone, que ele não tem, tá? Eu acho que não tem. Vamos conferir se é isso mesmo. Deixa eu pegar aqui. É isso mesmo, galera, ó. Adaptador USB-C para a entradinha de fone, porque ele não conta com entrada 3,5 milímetros, tá? Aqui nós temos uma capinha. Capinha de TPU transparente simples. E de restante é só isso aqui nessa parte. Vamos deixar de lado. Aqui nós temos já o aparelho, que a gente já vai ver ele. Ele está um pouquinho quente, eu acho que os Correios deixou no sol para ajudar. Separador. Temos aqui uma capa atrapalhando a visão de vocês também. Temos aqui um cabo USB. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Nós temos um cabo USB-C e USB-A para carregamento. Já é laranja, né? É bacana para você diferenciar dos outros aparelhos que você tem na sua casa. E é um cabo bem grosso, tá? Não é um cabo de grossura normal. Por quê? O carregador dele é um carregador de 67 watts, que, pelas informações, faz 100% da bateria em apenas 42 minutos. Isso daqui é um monstro, né? 42 minutos, 100% da bateria. Você foi tomar banho e já carregou quase metade do aparelho. Depende do tamanho do banho, né? Se for banho de gato de 5 minutos, não carrega tudo. Então, vamos deixar as coisas de lado e vamos para o que interessa, que é o aparelho. Então tá aí, ó. Nós temos aqui um processador flagship da MediaTek, o Dimensity 1100. Para vocês terem ideia, tá? Eu deixei até uma abinha separada aqui com as informações, porque esse processador aqui, ele é 34% mais poderoso que o Snapdragon 860, que vem no Poco X3 Pro. Em relação a pontos no AnTuTu, para você ter ideia, esse daqui ele faz em torno de 600 mil pontos. E o Snapdragon 860 faz 456 mil pontos. Então a gente tem um processador super potente aqui para você que gosta de desempenho. Temos o carregador turbo, bateria de 5.000 mAh, para você aí ter uma bateria bem duradoura, tela com 120 Hz de atualização. E o mais interessante é que a Xiaomi Poco, né, colocou aqui a proteção Gorilla Glass Victus na sua tela. Então a gente tem uma tela bem protegida aqui contra riscos, tá? Temos também câmera de 64 megapixels na câmera principal e temos aqui um alto-falante estéreo com tecnologia Dolby Atmos e que, se eu não me engano, a JBL tem mão nesse alto-falante aqui. Em relação ao aparelho, vamos ver o design dele então, ó. Vamos tirar aqui o aparelho. O plástico, né? Vamos tirar o aparelho, né? Deixa eu tirar essa parte de trás aqui.
esse plastiquinho. Beleza. E tá aí, ó, galera. Olha aí. É uma traseira bem diferente. Pega aí os brilhinhos na tela. Ó, ele tem tipo uma purpurina na parte de trás dele. Temos um módulo de câmera bem diferente dos outros aparelhos também. Foca aqui no módulo pro pessoal ver, ó. Ele é um módulo pouco saltado, mas é um módulo de câmera muito bonito. E aqui, ó, a gente tem a câmera principal de 64 megapixels, temos uma de 8 megapixels ultra-wide e uma macro de 2 megapixels. O mais interessante é que há pouco trouxe aí uma câmera ultra-wide aqui no aparelho, né? Normalmente eles começam a deixar de lado isso daí, mas eu gostei bastante aqui desse design. Dá uma olhadinha na câmera frontal para vocês verem, ó, bem de pertinho. Dá uma olhada como que é o design dele. Não sei se dá para ver, mas ele tem como se fosse um glitter na parte de trás, do meio para baixo, como se fosse um degradê, né? O Felipe disse que dá para ver aí na câmera, né? Dá para ver mais ou menos, ó. Tá ligando aqui pra gente. Dá para pegar aí? A parte de baixo aqui não. É, a parte de baixo aqui ela tem um glitter, né? Então, Coisa metálica, né? é como se fosse um metal, imitando um metalzinho aí. Muito bonito. Muito bonito. Aqui, ó, nós temos a sua tela, bem grandinha. Ela tem 6.6 polegadas, tá? É uma tela bem grande. E o mais interessante é que ele, mesmo tendo a proteção em Gorilla Glass Invictus, né? Victus, né? Não é Invictus. Nós temos aqui... o Felipe rachando o bico. Nós temos aqui uma película de plástico que a Xiaomi já colocou, né? Há pouco já colocou uma película de plástico. Então, é uma proteção extra. Aqui na lateral, nós temos o botão Power e os botões de volume, tá? Esse botão Power, ele já é também o botão de digital. Na parte de cima, nós temos microfone, saída de alto-falante e o sensor infravermelho, que não pode faltar na linha aqui dos smartphones da Poco e da Xiaomi. Temos aqui do outro lado a saída de cartão, para a gente dar uma olhadinha. Ele é dual SIM, não tem entrada para cartão, então só cabe 2 chips, eu nem vou abrir ele. Na parte de baixo, entrada para carregamento, microfone e alto-falante. Do aparelho é só isso. Agora o que eu vou fazer é configurar ele, testar um pouquinho, e eu já trago para você as minhas impressões e vou fazer algumas fotos também, né? E também mostrar para você como ele sai nos jogos com esse processador. Calma aí que eu já volto. Vamos lá então, galera. Eu já testei aqui o Poco X3 GT e eu tenho boas impressões para passar para vocês, tá? De primeiro momento que eu posso falar para você é que ele tem também proteção IP53 contra água, contra splashes, né? Se você derrubar uma água sem querer, você não vai perder o aparelho. A traseira dele é em plástico, ela marca bastante dedos. Eu estava usando aqui, tive que colocar a capinha, senão fica toda marcada. A capinha ela não esconde a beleza do aparelho, então fica bem tranquilo, tá? Já em relação ao aparelho, depois de eu ter configurado ele aqui, nós já temos a MIUI 12.5, ó. Deixa eu entrar sobre o telefone aqui, ó. MIUI 12.5.5 está bem atualizado. E aqui nós contamos com a versão do Android 11, então a gente está bem atualizadinho aí em relação a sistema operacional, tá? Então aqui, fica tranquilo que isso aqui você não vai ter problema. O sistema é muito rápido, muito fluido. Se a gente entrar aqui na parte de tela também, ó, e viermos aqui em taxa de atualização, lembre-se de vir e ativar o 120, tá? Porque ele não vem com 120 Hz habilitado. Então se você comprar o seu, ó a diferença que fica. Não dá para ver muito na câmera, mas fica muito mais liso o aparelho, tá bom? Aqui a câmera é bem pequenininha, frontal, e ela tem 16 megapixels. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês a câmera, tá? Mas o aparelho impressiona, viu? Ele tem bastante desempenho, tá bem fluido. E é isso aí, né? Agora eu vou mostrar as fotos para vocês, tá? Vamos entrar aqui na galeria. Eu já tirei várias fotos, como vocês estão vendo aí. E também gravei alguns vídeos com a câmera principal e tudo mais. Vamos começar por essa foto aqui então. Câmera principal. Já dando uma olhada se o HDR está funcionando bem, né? Aqui com a lâmpada. A nitidez da imagem tá boa, não achei uma qualidade ruim. E o HDR funcionou de uma forma bem legal. Aqui nós temos a câmera ultra-wide, seguindo o mesmo patamar da câmera principal, trazendo uma nitidez e um HDR bem trabalhado também. Mais uma foto aí para vocês darem uma conferida, a nitidez do sensor de 64 megapixels. Mais uma foto aí para vocês darem uma olhada. Lembrando, todas essas fotos que eu estou mostrando aqui para vocês vão estar com o link na descrição para você baixar em alta qualidade e verificar, né, se você quer dar uma olhada com mais precisão, dar zoom no seu computador, você consegue, tá? Ó, aqui no fone, ó, a gente dá um zoom, a gente consegue ver muito bem a imagem. Aqui com a câmera ultra-wide também. A câmera ultra-wide ela tem apenas 8 megapixels, mas ela traz uma qualidade bem bacana.
Já aqui a câmera frontal, eu gostei muito da câmera frontal, coisa que a linha Poco normalmente não traz, é uma câmera frontal muito legal. E aqui nós temos uma câmera de 16 megapixels que tem um balanço de branco muito acertado em relação à pele. Aqui na outra também, ó, aqui com o HDR habilitado. Nessa daqui testando o HDR contra a lâmpada ali. Aqui nós temos mais uma. Essa daqui é com o modo retrato, desfocando o meu rosto, para vocês conferirem aí como que funcionou. E cortou muito bem, né? Tá bem bacana. Aqui nós temos uma com a câmera ultra-wide do cenário aqui e uma com a câmera principal, para vocês poderem comparar aí entre uma e outra se tem muita diferença em relação ao balanço de branco. Já nessa daqui é mais uma com a câmera frontal. E aqui são alguns vídeos que eu gravei com ele, tá? Mas antes de eu habilitar o vídeo, ó, tem mais essa foto aqui, mais essa com a ultra-wide, essa daqui com 2 vezes de zoom, mais uma aí para vocês conferirem, e a da placa do YouTube, tá? E a da JBL aí, ó. A gente der zoom nela, a gente consegue ver bastante nitidez, né? Então agora eu vou deixar para vocês verem aí as gravações da câmera traseira, câmera ultra-wide e a câmera frontal para vocês conferirem. Eu já venho para comentar com vocês. Galera, essa daqui é uma gravação em 4K com... Não consegui encontrar nenhuma skill de vídeo. Tá louca? Alexa, parar. Alexa, parar. Então, galera, essa aqui é uma gravação com a câmera traseira a 4K 30 frames por segundo, tá? Tem uma estabilização muito boa, pelo que eu tô vendo aqui, ó. Eu andando, ó. Tá muito boa a estabilização. E ele tá com HDR ativo na gravação, tá? Mas, pelo que eu percebi, o HDR só funciona em 1080p 30 frames e 4K 30 frames. Se eu subo para 1080p 60 frames, não dá para utilizar o HDR, tá? Aqui tem como a gente trocar para a câmera ultra-wide, mas ele não deixa. Eu fico arrastando aqui na tela, ele não funciona. E só dá para a gente dar zoom, tá? Se a gente for colocar aqui para a câmera ultra-wide, ele não deixa, tá bom? Ó, o zoom ele é bem suave, funciona muito bem. Agora eu vou fazer uma gravação com a câmera ultra-wide aqui para vocês verem como é a gravação também. Então, galera, essa daqui é uma gravação com a câmera ultra-wide. A gente ainda tem estabilização, como vocês podem ver aí. Ó, tô andando, continua tendo estabilização. Tá gravando a 1080p 30 frames por segundo. Eu gostei bastante da qualidade olhando aqui. Sendo que a linha Poco ela não é focada muito em câmeras, né? Tá bem legal mesmo a gravação, tá? Se vocês quiserem ver em qualidade máxima, eu vou deixar o link do Google Drive com os vídeos aí na descrição. Zoe, dá um oi pra galera aqui, pro pessoal ver a nitidez da câmera ultra-wide. Entendeu tudo, né? Cuidado, ficou olhando pra mim. Então aí, galera, agora eu vou gravar uma com a câmera frontal pra vocês verem. Peraí. Então, galera, essa aqui é uma gravação com a câmera frontal do Poco X3 GT. E ela grava apenas a 1080p 30 frames. E pelo que eu percebi, só dando os passinhos que ela não tem estabilização. Vamos testar agora, ó. Tô andando. Aparentemente tem uma leve estabilização, mas tá funcionando bem, né? Ó, o HDR. Tá funcionando legal o HDR. Ó, tá bem bacana. Levando em consideração que a linha Poco não é uma linha muito voltada para câmera, né? Mas podia ter pelo menos um 1080p 60. Sendo que o processador é um flagship, né? Então, pecaram nesse quesito, mas a qualidade está legal. Comenta aí embaixo o que você achou das câmeras em relação à gravação, é claro. Como vocês viram aí, as câmeras elas se saem muito bem, né? Pelo menos na minha concepção aqui, eu achei bem bacana essas câmeras. Na câmera traseira temos uma nitidez boa, estabilização e grava em 4K 30 frames por segundo. A gente não consegue gravar 1080p 60 por conta do HDR habilitado. Se a gente desabilitar o HDR em vídeo, a gente já consegue gravar 1080p 60, tá? Já em relação à câmera frontal, ela grava apenas a 1080p, mas tem uma qualidade legal pelo que eu vi. Claro, ela não é uma câmera com uma estabilização muito foda, né? Muito boa, né? Vamos falar o certo aí, que foda é uma palavra meio fula. Então aí a gente tem a câmera frontal com uma estabilização bem básica. Já a câmera traseira eu gostei muito da estabilização, tá muito legal. E tá de parabéns, tá? Eu gostei bastante. Se você quiser conferir tudo, vai estar na descrição o link para você baixar, ver no seu computador ou até mesmo no seu celular. Fica à vontade. E também se você quiser comprar ele, vai ter link na descrição. Até esqueci de comentar sobre isso. E agora o que a gente vai testar é os jogos. A gente vai abrir o Call of Duty aqui e a gente vai testar aqui para a gente ver como que ele tá em relação a desempenho. Vamos lá então, pessoal. Já abriu aqui o game, ó.
Em áudio e gráficos, a gente tem a qualidade alta e alta, mas eu vou colocar no Max aqui, tá? Que é o máximo suportado para ele. Se eu colocar em muito alto, ele abaixa aqui para muito alto. Vou deixar em Max para a gente testar o máximo de desempenho possível, tá? Eu vou iniciar uma partida aqui e eu já venho para mostrar para vocês. Vamos lá, pessoal, já está iniciando aqui a partida. Aparentemente, estava bem liso na pré-partida, então eu acredito que não vai ter muitos problemas não, hein? Vai rodar bem liso, ó. Aqui o Game Turbo aqui, nós temos um Game Turbo não muito completo, né? Game Turbo padrão, a gente tem aqui alguns modos, ó. Tem o modo de visual para deixar a tela melhor para você enxergar no escuro, né? Que é algo muito legal. O Rambo ali não morre, rapaz. Ó, tá rodando bem lisinho. Ai, não morreu, rapaz. Vamos ver se mostra o frame, ó. O frame tá em 60 frames, travado. Então, assim, em relação ao desempenho, o processador tá monstro, né? A gente tem um processador bruto aqui para jogo, hein? E para uso no dia a dia também, né? Não é só para jogo. Opa! Oh, o cara tá invencível ainda, lascou pra mim. Ó, não tá esquentando, galera. Tá indo bem. Eu acho que eu morri, né? E nem dá pra acertar ali. Acertei o telhado do negócio. Morri. Beleza, galera. Vou sair aqui do game, então. Então, galera, esse é o Poco X3 GT. Eu acho que vai ser o novo queridinho da galera quando o preço der uma diminuída, porque eu dei uma olhada ali no Google agora e tá em volta de R$ 2.500 aqui no Brasil. Lá na China, se você comprar, sai por 1.700 mais as taxas. Tá um preço muito legal lá na China. E quando esse preço diminuir aqui no Brasil, ele vai valer muito a pena, tá? Porque é um aparelho muito legal, tem um design bem novinho, né? Um design bem diferentão. E eu acho que assim, para quem preza por desempenho, que é a tecnologia 5G, vale demais, porque ele tá com câmeras muito legais também, tá? Então, esse é o vídeo de hoje, esse é o Poco X3 GT. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Caso você queira comprar ele aqui no Brasil, quer conferir o preço, link na descrição, tá bom? Compartilhe com seu amigo e até o próximo vídeo.